pessoal? Desculpa, aqui é a professora Íguida e como na aula passada, hoje nós iremos continuar falando sobre os jogos eletrônicos. Eu estou aqui com o meu joguinho. Desculpa, pessoal, não vai mais acontecer. Entenderam? Por que que a gente tem que ficar bastante atento ao tempo e como usamos os jogos eletrônicos? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Desculpa, tá, pessoal? Fiquei muito distraída. Vamos hoje falar das curiosidades dos jogos eletrônicos. Gente, quando eu estava pesquisando para fazer essa aula, descobri que o primeiro jogo, ele foi um tempo atrás, 1956, porém não tinha nada, o jogador não conseguia interagir, nada. Mas aí, em 1958, o William Higginbotham, chique, né, gente? Ele criou um jogo muito simples, que é o tênis para dois, que é Tennis for Two, em 1958. Vamos ver o videozinho? Então, pessoal, viram que interessante? Mas não tem nada a ver com o que a gente vê hoje, com os gráficos bastante coloridos, com os sons, com o jogo de realidade. Tem nada a ver, né? A gente coloca o óculos de realidade aumentada, veste as luvas e aí tem como a gente jogar tênis, basquete, tem como a gente lutar. Imagina se fosse esse videogame até hoje. Não teria graça, né? Mas lá naquela época, em 1958, teve muita graça e era muito bacana. Seguimos. O primeiro jogo de fliperama. Professor, o que é fliperama? O que é fliperama? Eu acho que o fliperama vai aparecer aqui para vocês. Então, fliperama, gente, é uma caixa grande, bem colorida, que tinha uma televisão assim no meio e tinha vários locais disso antes. O que acontecia? Lá que eram as casas oficiais dos jogos eletrônicos. Lá tinha um jogo muito bacana, que era o Computer Space. Muito legal. E também, nessa época, surgiu o Pac-Man. Quem já ouviu falar de Pac-Man? Fale para mim. Pac-Man, um jogo muito legal e muito popular. O que acontece? O objetivo do Pac-Man era eliminar as bolinhas que tinha no labirinto e fugir dos fantasmas. Caso ele não eliminasse as bolinhas do labirinto e não eliminasse os fantasmas juntavam em cima dele e já era. É o famoso jogo do come-come, gente. Esse é o Pac-Man. E era muito... Não existia ninguém que não gostasse desse jogo lá naquela época. Gente, estou falando dos mais de 40, viu? Papai, mamãe, conhecido mais velho que estiver assistindo essa aula, há de concordar comigo, não é não? Mas vocês podem também pesquisar por esse jogo. Sejam curiosos. Eu separei um videozinho do Pac-Man para vocês que é muito divertido e muito bacana. Vamos ver?
Gostaram do vídeo? É muito interessante. Vocês observem que esse gráfico, essa maneira que o Pac-Man tá aqui, tá diferente. Vou só voltar um pouco lá, o slide, para vocês verem. Tá diferente disso aqui. Aqui no Pac-Man já tem cores. Aqui só tem uma bolinha para um lado e para o outro. Olha a evolução disso, pessoal. Como eu disse na aula anterior, a indústria do videogame é a que mais cresce e evolui no mundo. Tecnologia, né, amores? Seguindo. Assim como os jogos tradicionais, as brincadeiras tradicionais da educação física, que a gente aprende as coordenações motoras grossas, as capacidades físicas, as habilidades de correr, saltar e aprimorar essas habilidades, no jogo eletrônico a gente aprimora o cognitivo, o intelectual, a cuca, pessoal. A gente precisa pensar um pouco mais rápido. Os jogos eletrônicos, eles precisam que o cérebro tenha muita energia para raciocinar rápido, elaborar as estratégias, já mandar os comandos para os nossos dedinhos nervosos e aí a gente conseguir jogar muito bem. Assim, pessoal, os jogos e brincadeiras tradicionais da educação física é onde a gente aprende as capacidades físicas, motoras. A gente aprimora a habilidade de correr, a habilidade de saltar, a habilidade de pegar. E já com os jogos eletrônicos, nós aprimoramos as nossas habilidades cognitivas, intelectuais, cuca fresca, pessoal. É isso mesmo. E também, nesses jogos eletrônicos, a gente consegue raciocinar melhor, entender melhor, elaborar melhores estratégias para o jogo e fazer com que o nosso cérebro responda bem rápido para que os nossos dedinhos correspondam a esses comandos. Seguindo, contudo, pessoal, nos jogos tradicionais, a coordenação motora grossa, que é essa de correr, saltar, ela é bastante desenvolvida. Já nos jogos eletrônicos, a gente desenvolve a coordenação motora fina, os dedinhos, a mão. As mãos, elas ficam muito mais habilidosas. Porém, vem a parte legal desse jogo aí. E também a parte chata, para quem não gosta. Mas é necessário. A cada 2 horas, parado, sentado, se seu jogo de videogame é parado, sentado, a cada 2 horas, em frente a essas telas, vocês têm que levantar, dar uma pausa, estender os braços, as pernas, respirar profundamente, conversar com alguém, né? Pois o excesso de jogos eletrônicos, pessoal, causa malefícios para a saúde, para a visão. Se você fica muito sentado, só come lá assim, vai jogando assim, ó, você vai ficando um pouco mais fora de forma, seus índices de saúde começam a sair do lugar, vocês começam a ficar com dificuldade de locomover, dificuldade de fazer
tarefas do dia a dia, isso tudo porque não está se movimentando. Porque o nosso corpo, pessoal, ele é uma máquina e ele precisa constantemente ser movimentado, ok? Então, não vamos ficar lá no celular, ó, sentado lá no sofá, sem fazer absolutamente nada não, viu? Fica lá um tempinho, joga um tempinho. E isso quando lá matemática, português, geografia tiver tudo ok, viu? Escolha jogar nos tempos livres, ok? E também ter o cuidado para essa movimentação, combinado? Os jogos eletrônicos são uma alternativa muito interessante de aprendizagem, como eu já falei antes. Eles são maravilhosos, os gráficos são lindos. Gráficos que eu digo, pessoal, aquilo que a gente vê do jogo. São maravilhosos. Os sons são muito bons, a gente pode colocar muita coisa lá, instiga o cognitivo da gente, o intelectual da gente, dá para fazermos interação social. E outra coisa, tem muita gente ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, quando se joga profissionalmente. Ah, eu sabia que tem jogo profissional de... Tem, gente, tem a Copa do Mundo virtual de jogo, de FIFA lá, tem muita coisa interessante. Então, são vários e vários e vários jogos. Porém, isso tudo tem que ser com muito equilíbrio. Um pouco de jogo virtual, um pouco de movimentação, e aí a vida vai seguindo equilibrada e maravilhosa. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho das dúvidas de vocês com respeito aos jogos eletrônicos. Um beijo e até a nossa próxima aula. Vou voltar correndo para os meus joguinhos.